A paz de Cristo, meus queridos. Amém. Bom dia a cada um de vocês. O tema de hoje é justiça. Nós vamos falar sobre justiça. Amém? Vou ler aqui. Justiça, meu querido, ela pode ser reconhecida por um mecanismo como se dizer, mecanismo de homens, né, na Terra. Existe a justiça de Deus, existe a justiça dos homens, existe também a justiça social. A justiça social ela é uma construção moral, política, né, baseada na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva. É um termo de desenvolvimento para ajudar as pessoas, principalmente as mais necessitadas. Amém? Justiça, ela está embasada, quer dizer que é algo, quando a pessoa quer a solução de uma situação, algo justo, né? Ou pelo menos é para ser, né? Justiça, ela é para estar relacionado a algo justo. Amém? Por que uma pessoa procura justiça, né? Porque ela quer uma resposta, uma intervenção do Estado numa certa situação, numa causa. Muitas vezes porque é necessário, é ideal, não tem como sair desse padrão, dessa regra humana. Tá entendendo? A justiça ela tem que ser imparcial, sem interesses, ela tem que ser justa, olhar os dois lados, né, e julgar. Por isso que a representação da justiça é aquela mulher com uma balança na mão e uma venda nos olhos dela, né? Apesar que eu não gosto, não concordo desta venda nos olhos, mas essa venda nos olhos diz que é justamente para ela julgar sem olhar quem, ela dá o julgamento da forma correta. Mas, ao mesmo tempo, eu também analiso que pode ser, porque muitas vezes a justiça ela é cega. Ela não julga da forma correta, ela não dá o aval, a vitória para a pessoa que está, que seria legalmente diante dos homens, abaixo de Deus, a vitória. Eu digo porque passei situações assim, onde a justiça foi cega para o meu lado e deu vitória a outra pessoa que o Senhor conhece toda a situação e sabe que a vitória era minha. Legalmente, todas as diretrizes, a vitória era minha. Mesmo assim, não foi julgada a minha causa com equidade e a pessoa que estava lá no momento, como uma juíza substituta, ela não julgou, ela puxou o lado todo para o lado do advogado amigo dela, que estava sentado lá do outro lado de mim. Mesmo que era injusto, ela foi justa e pronto, e fica a impunidade e pronto. E eu entreguei a Deus, ainda pensei em ter ido contra ela, abrir
lá mesmo no fórum, eu fui até essa sala, porque ela não foi correta, mas eu acabei deixando para lá. Eu tinha todo o meu direito de fazer isso, porque realmente foi uma situação muito clara, a atitude dela. Mas aí eu entreguei a Deus e pronto. Mais tem Deus para me dar do que Satanás para levar, né? E voltando aqui sobre justiça, né? Ela tem que ser imparcial, ela tem que ser razoável, ela tem que ter equilíbrio. Tá entendendo? Tem que dar a solução, não puxando o saco de ninguém, né? Lembra que o maior juiz que temos no céu e na terra é Deus, né? Que é o juiz dos juízes, diz a palavra de Deus. Em Mateus 6,33, está escrito: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aqui em Mateus 6,33, Deus nos ensina que a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês, diz a palavra de Deus. Amém? Então, meu querido, o que nós estamos fazendo aqui é buscando o reino de Deus. Amém? No momento que nós buscamos o reino de Deus para a nossa vida, buscamos aprender de Deus, a ouvir a palavra de Deus, a entender a vontade de Deus para as nossas vidas, tá entendendo? A justiça do Senhor há de vir sobre a nossa vida. Amém? E todas as outras coisas que a gente necessita vai ser acrescentada segundo a palavra do Senhor. Amém? O Salmo 35, 28 diz assim: minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Aqui o salmista reconheceu e disse que a língua dele ia proclamar a justiça de Deus. E o louvor, tá entendendo, o dia inteiro. Amém? A gente tem que propagar a justiça de Deus, meu querido. Quando Deus te abençoa, propague, fale. Tá entendendo? Testemunhe da justiça de Deus na sua vida. Testemunhe das vitórias obtidas, das causas que o Senhor solucionou na tua vida. Amém? Em Salmo 36, 6 diz: a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Amém? Glória a Deus, né? A justiça do Senhor, ela é firme como as altas montanhas, diz a palavra de Deus. Ainda que a gente não seja fiel, Deus continua fiel. Ainda que o homem não seja justo, Deus continua justo, meu querido. Por isso, se você foi injustiçado aqui na terra, não perca a fé, não perca a esperança. Apresente a sua causa a Deus em oração, através de orações, e o Senhor vai julgar a tua causa. Ele vai dar, tá entendendo, a vitória. Se a justiça está do teu lado, a vitória é tua, meu querido. Se você está com a verdade. Amém? As tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Amém? Em Salmo 71, 2 diz: resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Amém? Aqui o salmista também entendeu, né, que o Senhor resgata, que o Senhor livra, que o Senhor é justo juiz, tá entendendo? É um justo advogado. Amém? E ele disse também: inclina o teu ouvido para mim e salva-me, né? Assim nós devemos aprender com a mensagem da palavra de Deus, né? Como nos ensina. Em Salmo 103, versículo 6 diz: o Senhor, ó Senhor, faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Amém?
A palavra do Senhor fala sobre isso, meu querido, que Deus defende a causa dos oprimidos, Deus defende a causa dos necessitados, dos pequeninos dele. Amém? Por isso não vamos perder a esperança, vamos apresentar em oração as nossas causas, as nossas petições. Amém? No Salmo 71, 19, está escrito: tua justiça chega até as alturas, ó Deus, tu que tens feito coisas grandiosas, quem se compara a ti, ó Deus? Amém? Meu querido, a justiça de Deus, ela chega até as alturas, até Deus, né? E também ela faz coisas grandiosas na terra. Você deve conhecer testemunhos grandiosos, né? Dado o poder de Deus, da mão de Deus na vida das pessoas aqui na terra. Amém? Em Jeremias 9, 23, 24 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Olha que lindo, meu querido, como o nosso Deus, Ele é um Deus justo, um Deus fiel. Aqui Ele diz, né, que Ele age com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Deus se agrada da justiça, da lealdade, da retidão. Amém? Por isso que temos que procurar ser pessoas leais, pessoas retas, pessoas justas. Amém? Glória a Deus por isso. Salmo 7, versículo 11 e 13 diz: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Meu querido, Deus, Ele é um justo juiz. Ele é amor, mas Ele também é justiça. A balança dele é amor e também é justiça. E quando a pessoa procura ter uma vida separada de Deus, afastada, no pecado, tá entendendo? Vai chegar um momento que Deus vai fazer isso, que Ele vai afiar a espada dele, vai armar o arco e a ponta, e vai preparar as armas mortais, tá entendendo? E vai lançar sobre as flechas flamejantes sobre essa vida dessa pessoa. Tá entendendo? Que brinca com Deus, mas chegou uma hora que, tá entendendo? O Senhor não aceita, não. O Senhor nos dá tempo para a gente se arrepender do pecado. Mas Ele não quer que a gente viva no pecado. No Salmo 140, capítulo 12, 13, diz: sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças ao teu nome. E os homens íntegros viverão na tua presença. Amém? Meu querido, o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Amém? Não duvide disso. Não duvide disso. Por isso, apresente ao Senhor as suas causas. No Salmo 11, 7 diz: pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Meu querido, Deus é justo, meu querido. Deus não se corrompe. A palavra do Senhor diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Que Deus é um justo juiz, há de julgar com equidade as tuas causas. Apresente as suas petições ao Senhor. Se a verdade está com você, se você já pediu perdão dos seus pecados, apresentou aquele pecado que afastava você de Deus e já pediu perdão, lembre que o Senhor já perdoou, meu querido. Amém?
Peça a justiça do Senhor na sua vida, nas suas causas. Amém? Em Romanos 1:17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé, meu querido. Amém? Temos que procurar obedecer, né, esse versículo. Deus é sempre justo, Ele nunca age de forma desonesta e retribui a cada um aquilo que merece. Amém? Lembra que Deus é um justo juiz. Em Deuteronômio 32:4 diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Amém? Glória a Deus, né? Deus, olha, Ele é perfeito as obras dEle, os caminhos são justos, Ele é fiel, não comete erros, Ele é justo e reto. Amém? Glória a Deus, aleluias, meu Deus. Em Jó 37, versículo 23 diz: fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprimem a ninguém, meu querido. Deus não oprime a ninguém. Amém? Glória a Deus, né? Aqui no Salmo 9, versículo 8 diz: Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Amém? Glória a Deus por isso. No Salmo 33:5 diz: Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor, meu querido. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém? No Salmo 9, versículo 8 diz: Ele mesmo julga o mundo, né, com justiça, governa os povos com retidão. Amém? No Salmo 33:5 diz: Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso, meu querido. Aleluia. Exaltado, glorificado seja teu nome. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Senhor. Aleluia. Meu querido, em Provérbios, deixa eu ver aqui onde está. Provérbios 29:6 diz assim: 29 e 26. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Amém? Glória a Deus. É do Senhor que procede a justiça, meu querido. Amém? Não é o governante. Às vezes a gente acha, quando a gente está precisando da solução de um problema, que a nossa resposta, a nossa causa, a resposta está na mão de uma pessoa. Não é não, meu querido. É do Senhor que procede a justiça. Nunca esqueça disso. Por mais momentos difíceis que você esteja passando, é do Senhor que procede a justiça. Amém? Por mais dificuldade que você esteja passando, é do Senhor que procede a justiça. Amém? Não duvida disso. Amém? Por mais difícil que seja a tua causa, apresenta a Deus em oração. E se a sinceridade estiver no teu coração, a verdade estiver com você, meu querido, se é justo, o Senhor há de te dar a vitória, há de te dar a justiça. E se por um acaso alguém roubar
a vitória tua, mesmo sendo justa, eu digo porque já aconteceu comigo isso em juízo, né? Numa certa causa, tá entendendo? E a pessoa tá entendendo a verdade, tudo estava comigo, tá entendendo? A pessoa, no caso que me devia, não tinha como provar que pagou, ficou na enrolação. E a verdade estava comigo, mas mesmo assim, tá entendendo? Por causa de uma pessoa iníqua, um juiz iníquo, ai Deus, iníquo naquele momento, né? Julgou minha causa de uma forma falsa, de uma balança fraudulenta, né? Mas eu entreguei ao Senhor aquela pessoa, né? Aquele juiz, tá entendendo? Amém? Um dia ela vai pagar diante do Senhor, um dia ela vai julgar uma outra causa de forma injusta e aí alguém vai, né, tratar logo com ela, tá entendendo? Um dia ela encontra o sapato, né, que calce o número dela e, né, e ensine ela a ter respeito às pessoas, porque ela não foi justa na minha causa. Então, meu querido, imagine na causa de outras pessoas, tá entendendo? De outras pessoas simples, de outras pessoas que não conhecem os seus direitos, né? Imagina quantas vezes ela já deve ter feito isso para poder ficar do lado de um amigo, tá entendendo? No caso, eu entendi lá quando ela encontrou ele entrou na sala, o advogado. Eles tinham feito faculdade junto e ela era juíza substituta. Tá entendendo? Ela estava substituindo as férias de uma juíza, né? Que no caso ela era uma advogada, não era uma juíza. Era uma advogada que estava substituindo a juíza de férias. E foi tudo planejado, tá entendendo? Para ter colocado aquela causa para aquele momento. Foi tudo planejado. Né? Eu perdi dinheiro, mas eu entreguei na mão do Senhor. Eu não fiquei devendo nada. Eu fiz foi perder, né? Mas o que eu perdi, o Senhor, quando quiser me devolver na minha mão, multiplicado 10, 100, 1000 vezes mais, o Senhor faz, né? Não foi pouco, mas de qualquer forma, importante é a verdade, o Senhor conhecer a verdade, amém? Meu querido, eu vou orar nesse momento, pedir ao Senhor a justiça de Deus sobre a tua vida, sobre as tuas causas, que o Senhor coloque a mão dele, aleluias, para te dar a vitória, para te dar a resposta certa. Aleluia. Que o Senhor não deixe que o inimigo roube a tua vitória, que o inimigo roube aquilo que é teu, tá entendendo? Aquilo que é teu por justiça, por herança. Amém? Que o Senhor venha governar as nossas vidas em todas as áreas. Que o Senhor venha assinar a causa tua na justiça e te dar a vitória. Amém? Se a verdade está contigo, o Senhor venha te dar a vitória. Que o Senhor venha te dirigir, te ensinar como você deve agir, como você deve proceder nessa causa, nessa situação. Amém? Lembra que quando nós estamos com a verdade, nós não precisamos mentir. Não, meu querido, não minta diante de juízo. Nem de Deus, nem dos homens, não minta. Fale sempre a situação com a palavra da verdade, porque assim o Senhor fica do teu lado. E se por um acaso esse juiz for um juiz mau, que ainda não julgar a tua causa de forma reta, o Senhor, meu querido, vai trazer resposta para ti no momento certo. Amém? Não deixa que nada te aflinja. Não deixa que pessoas usem a tua mente.
Não use pessoas para falar mentira contra seu próximo, mesmo que seja em juízo. Isso é abominável a Deus, isso é horrível. Tá entendendo? Não adianta. Não adianta, tá entendendo? Não vale a pena. No momento que você mente, abre a boca para falar mentiras, Deus sai da situação e deixa você sozinho. E sem Deus é que você não vence mesmo. Por isso a importância de falarmos sempre a verdade. Mesmo que a gente está errada, nós temos que falar a verdade. Amém? Em juízo, a pessoa ela não precisa falar a verdade quando é para se condenar, né? Mas, meu querido, eu acho assim, sabe? Eu vou dizer um ponto de vista meu. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, ela sabe que tem as consequências. Então, eu não acho que a pessoa deve mentir, não. Deve admitir. Se você fez mal a uma pessoa, a alguém, e você é levado em juízo, você deve assumir seus erros, sim. Deve assumir diante de Deus e dos homens. E pagar. Você não sabia que se fizesse algo errado, tá entendendo? Não existe a justiça não ia te pegar? Então, seja homem, seja mulher, assuma. Eu penso assim. Eu errei, ponto final. Me perdoe, me arrependo, perdi a cabeça. Eu não sei que situação você vai dizer. Mas eu penso assim, que a pessoa quando perde a cabeça para fazer uma besteira, pois ela assuma seus erros. Seja qual consequência tiver, não importa. Quando você toca na vida de um ser humano, quando a pessoa, perdoe-me, você não, está repreendido em nome de Jesus. Quando uma certa pessoa toca na vida de um ser humano, ela deve saber que tem consequências. Tá entendendo? Ela deve ser homem, deve ser mulher para chegar diante do juiz suficiente, confessar diante do Senhor, pedir perdão e confessar diante dos homens e pagar na justiça dos homens. Porque da de Deus ela não escapa. Amém? Então, procure, tá entendendo? Preparados estão os juízos para os escarnecedores, diz a Bíblia. Amém? Para o escarnecedor, tá entendendo? Está preparado o juízo. Tá entendendo? Para a testemunha de Belial, tá entendendo? Escarnece do juízo. Está preparado o juízo para ela também. Nós temos que ter temor no nosso coração. Amém? E saber que o Senhor é um justo juiz, um justo advogado. Meu querido, eu também já sofri uma injustiça que até hoje eu não vi resposta de Deus. Já passou tantos anos. Tem pessoas que não acreditam em justiça. Mas todas as vezes que eu achei ou duvidei sobre, não existe justiça de Deus na terra, tanta gente faz maldade e não paga. Paga sim. Muitas pessoas pagam. E quando eu lembro disso, eu lembro sempre do Saddam Hussein. Saddam Hussein fez tanta maldade, mas ele terminou como? Ele terminou dentro de um buraco, sendo caçado que nem um rato. Tá entendendo? E foi julgado com a mesma lei que tinha no país dele. A lei que ele usou para matar outras pessoas. Tá entendendo? Com a maneira que ele julgou, ele foi julgado. Nós não devemos nunca julgar o nosso próximo, meu querido. Não julgar com palavras, com acusações. Às vezes uma situação parece uma coisa, mas não é. Estava vendo essa semana sobre o fato de uma história que aconteceu envolvendo um pastor. Muitas pessoas apontaram ele e acreditaram naquela história. Eu nunca consegui ter sobre aquela história, eu nunca consegui ter uma clareza, tipo assim, formar uma ideia, nunca, nem para condená-lo e nem para absolvê-lo, nunca. Deus me deixou assim,
sabe, parada nessa situação, porque a pessoa a qual inventou a história sobre ele, eu nunca tive paz com aquela pessoa. Eu tinha uma pulga atrás da orelha com aquela mulher. Eu não tinha paz com ela, eu não tinha. E eu era na época, se eu oro hoje, naquela época eu orava muito mais, na época que eu comecei a conhecer ela, dos 6, 5 anos para cá. E eu não tinha paz com ela, e eu dizia para o Senhor, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque não é que eu não gostava dela não, meu querido, não estou dizendo isso. Eu não tinha paz, eu não tinha, algo nela me incomodava. E eu sempre dizia para o Senhor e pedia perdão, se era eu, que o Senhor me perdoasse, porque eu não quero me levantar contra nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus aqui na terra, nem em canto nenhum. Amém? Porque nós não podemos falar, tá entendendo, mal do outro, principalmente dos nossos irmãos em Cristo. A menos quando são pessoas, tá entendendo, que estão envergonhando o evangelho, que a gente sabe mesmo, tem certeza do que está fazendo, é diferente, né? Mas eu falo em termos de achismo, de acusação, não devemos fazer isso. E eu pedia muito perdão ao Senhor, o Senhor me incomodava muito no meu coração, não tinha paz em relação àquela mulher, aquela senhora, aquela pessoa, pastora, né, no caso. Mas aí o tempo passou, também não conhecia nada da vida dela, a não ser por testemunho. E então passou também, não tirei conclusões dela, eu só não tinha paz em relação a ela, não tinha, eu era inquieta com ela, não confiava, tinha algo que eu não confiava nela. E às vezes que o Senhor já me fez sentir isso com alguém, eu até hoje nunca me enganei, nunca, nunca, nunca. Chega um momento e o Senhor mostra, a máscara cai. E aconteceu aquela situação, né? Daquela situação, e quando foi agora, né, a resposta que houve é que da justiça, né, é que ele, tá entendendo, ele está livre, né, da acusação, né, não foi comprovado, é uma acusação que é bem provável mesmo que foi uma grande farsa. Tá entendendo? Eu não me admiro por isso, porque eu não tinha paz com ela. Não tinha paz vindo da parte dela, né? Para minha vida espiritual. Eu me sentia incomodada com ela. E tudo bem, né? Por isso nós não devemos julgar o nosso próximo, meu querido. Quando você ouvir falar algo de alguém, entrega a Deus. Não vá fazer fofoca. Não vá aumentar a conversa. Sabe, coloque a Deus através de oração e apresente ao Senhor, tá entendendo? Para que o Senhor vá trabalhar na vida dessa pessoa, vá libertar ela. Se você tiver contato e puder chegar até essa pessoa e conversar da situação, você faz. Mas se não, você vai ficar só em espírito orando. Não vai acusar essa pessoa, nem colocar o nome dela, tá entendendo? Na lama, na boca das pessoas, na vergonha. Não, meu querido, não faça isso, porque não é certo. Amém? Procura ser uma pessoa justificada pelo Senhor, e quando a verdade está contigo, Deus te justifica, meu querido. Amém? Lembra também da causa daquela mulher que foi pedir, que ela tinha uma causa na mão do juiz e o juiz nunca assinava a causa dela, do juiz iníquo. Meu Deus, essa palavra tá só me falhando aqui. Você já sabe o que eu quero dizer. Então, no caso dela, ela de tanto importunar aquele juiz, ele disse, né, que ia julgar a causa dela porque a mulher importunava ele demais. Ele não ia julgar porque era justo, mas porque ela importunava ele, ia julgar para poder ela deixar ele de mão logo, né?
Então, essa passagem nos ensina que quando nós temos uma causa, coloca ela diante do Senhor e todo dia vai lá em oração. Todo dia bate na porta de Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu sou tua filha, sou tua serva, eu sou a tua pequenina, Senhor. Aqui está a minha causa, traz resposta à minha causa, julga a minha causa, Senhor. Julga a minha causa entre mim e os meus inimigos, Senhor. Julga a minha causa entre mim e os meus adversários, Senhor. Amém? Meu querido, devemos fazer assim, tá entendendo? Essa passagem nos ensina isso, assim como o Senhor, como o juiz julgou a causa daquela mulher, tá entendendo? Deus vai julgar a nossa causa também, à medida que nós, quanto mais nos apresentamos ao Senhor, lembra que a fila é grande, né? Por isso o Senhor nos ensina a buscar Ele de madrugada, né? Que Ele ama as pessoas que buscam Ele pela madrugada. Na madrugada, as pessoas costumam dizer que a fila é menor, né? E pode ser que seja verdade mesmo, meu querido. Muitas vezes é porque é muita gente mesmo para Deus ouvir e Deus atender. E Deus precisa trabalhar em toda uma circunferência de uma situação para nos dar a vitória em algumas causas. Outras Ele pode rápido nos dar a resposta, enviar um anjo para nos abençoar, assinar a nossa causa, né? Mas outras vezes nós temos que esperar um tempo que o Senhor trabalhe ao redor de nós, das pessoas, das circunstâncias, para poder solucionar aquela causa que a gente coloca diante de Deus. Amém? Que o Senhor continue falando contigo, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, guarde a tua família, a tua casa. Que o Senhor enche os teus celeiros de mantimento, coloque fartura à tua mesa, que o Senhor assine a tua causa da justiça, que o Senhor abra a porta de emprego para ti, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame da cura dele sobre a tua vida, o Senhor derrame da libertação dele sobre a tua vida, que o Senhor advogue as tuas causas, meu querido, em nome de Jesus. Se você não tiver um advogado nesta causa sua na justiça, não fica preocupado com isso. Jesus é o advogado dos advogados, ele é um advogado fiel. Entrega a ele essa causa, meu querido, e se for da vontade do Senhor, ele vai te dar a vitória. Amém? Meu querido, compartilhe o vídeo com o seu próximo. Amém? Se você gostou, dá o seu joinha, clica no sininho para ficar recebendo as notificações. Amém? Fica na paz de Cristo e até a próxima, se Deus quiser.